tarde, Santa Catarina, está no ar, Meio-Dia Catarina. E nós estaremos aqui com você até 1h30. É isso aí, olha, no esporte hoje, Sibeli, a gente vai dar destaque para a Chapecoense, que chegou lá em Medellín, na Colômbia, e claro, foi super bem recebido. Os colombianos que são fantásticos quando o assunto é receptividade. A gente vai falar também sobre uma operação que está acontecendo agora. É a Operação Miami, que está desarticulando aí uma quadrilha especializada no ramo da construção civil. Tem também a greve dos Correios, Gustavo, que acabou em todo o Brasil, mas adivinha, em Santa Catarina, não. Opa, então deixa eu esperar um pouquinho mais. Tem também de olho na lei hoje. E além disso, você que mandou recado no nosso WhatsApp, aí pedindo resposta do poder público, fique ligado, quem sabe sua resposta sai hoje aqui, tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, hein? E tem também a sua participação, que a gente espera a partir de agora. O Meio-Dia Catarina tá no ar. Começamos então, 12h30 em ponto, e a gente espera a sua interação conosco. O Gustavo já está aí de olho nas nossas redes sociais para ler a sua mensagem, para dar retorno para você. Olha só, gente, lembrando que agora tá lá, viu, Sibeli? Tá postado na nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina, uma promoção espetacular do Dia das Mães. Olha só que presentaço. R$500 de vale compras lá do pessoal da Marca Brasil. Então, R$500 para você dar de presentão aí para sua mãe. É só acessar a nossa fanpage no Facebook, faz o que tá pedindo ali nessa postagem da fanpage e aí você vai estar concorrendo a levar para casa esse presentaço. Um presentaço, tá fácil de ganhar, é só participar, entrar no nosso Face, na página lá do Meio-Dia Catarina, interagir conforme as regras. E com certeza tá facinho de levar esse presentaço. Tem também ingresso, daqui a pouco a gente vai falar disso. Tem mais presente, né, Gustavo, aqui no Meio-Dia Catarina. Daqui a pouco a gente fala. Deixa eu levantar para falar de um assunto sério agora. A Polícia Federal está deflagrando a operação para desarticular uma associação criminosa no ramo da construção civil de Itajaí e Balneário Camboriú. 2 empresários estrangeiros também estão envolvidos. A gente fala agora com a nossa repórter Karina Coupe, ela nos ouve? Karina está na redação acompanhando toda essa operação. Boa tarde, Karina. Passa para nós as informações. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Meio-Dia Catarina. Isso mesmo, essa operação denominada Conexão Miami desarticulou essa associação criminosa entre empresários do ramo da construção civil de Itajaí e Balneário Camboriú, 2 doleiros, 2 empresários americanos e um alemão, que eram representantes de uma marca internacional de veículos de alto luxo, além também de 2 corretores de imóveis. Como que esse esquema funcionava? Essa construtora de Balneário usava a empresa dos Estados Unidos para repassar valores para essa montadora de veículos na Alemanha. Então, a empresa catarinense poderia, sim, usar o nome dessa marca de veículos nos seus empreendimentos aqui no estado. Mas, para que isso não ficasse tão caro, os valores eram repassados para essa licenciadora de veículos nos Estados Unidos através de uma empresa fantasma. Então, a licenciadora da marca nos Estados Unidos era que repassava para a montadora na Alemanha. A Polícia Federal já pediu aí que os 3 empresários estrangeiros sejam ouvidos e interrogados nos Estados Unidos e na Alemanha, e aqui no estado hoje pela manhã foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. Segundo a Polícia Federal, aí o esquema fraudulento pode ter movimentado cerca de 13 milhões de reais. Além disso, também a polícia já informou que esses envolvidos podem responder a 3 crimes: fraude de contrato de câmbio, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os 3 crimes juntos podem chegar a penas aí de 17 anos de prisão, Sibeli. A gente vai continuar acompanhando e às 10:50 no Band Cidade todos os detalhes. Tá certo, Karina. Karina continua de olho lá na redação, pode voltar a qualquer momento. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal, que desarticulou aí mais uma quadrilha toda articulada em prol das fraudes, né? Bom, aqui também teve mais registro de polícia. Caixas eletrônicos de 2 agências bancárias foram alvo de explosões em Rio dos Cedros, agora no Vale do Itajaí, nessa madrugada. A gente já vem registrando muitos casos na região lá do meio oeste, agora a região do Vale do Itajaí também registrou. Você está vendo fotos aí na tela, o Banco do Brasil
e também o Bradesco. Segundo a Polícia Militar, um grupo de aproximadamente 15 criminosos foi responsável por essa ação. Houve troca de tiros com a polícia. Moradores da cidade aqui ligaram para a polícia por volta das 4h30 da manhã, depois de ouvirem as explosões no centro de Rio dos Cedros. O grupo teria chegado ao local em 2 carros. A agência do Banco do Brasil e a outra do Bradesco foram alvo aí dessa vez das explosões. Até agora, ninguém foi preso. E o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, está realizando busca e apreensão na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e nos endereços dos vereadores Azinil Medeiros, Moacir Schmidt, Eliseu Pereira e Roberto Souza Júnior. Eles foram conduzidos para prestar depoimentos. A operação é resultado de investigações a partir de denúncias de que exigências estariam sendo feitas por vereadores visando a obtenção de vantagens indevidas para aprovação de projetos de lei para alterações no plano diretor de Balneário Camboriú. Então, esse trabalho está sendo feito agora pelo GAECO, deve se estender aí até o fim do dia. E agora um aviso importante. Sábado é o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. E todas as unidades aí de saúde estarão abertas das 8 horas da manhã até às 5 da tarde. Os grupos prioritários devem se dirigir até as unidades de saúde de cada bairro e solicitar a vacina contra a influenza. A dose demora 15 dias para imunizar. Por isso, o ideal é fazer antes da chegada do inverno. Este ano, desde que a campanha começou em abril, a procura pelas vacinas é considerada baixa. Apenas 38,77% de um total de mais de 1 milhão de pessoas tomaram a vacina em Santa Catarina. Isso gerou um alerta na Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que vários municípios registraram mortes por gripe A. O último caso foi em Caçador. Um jovem de 17 anos morreu. Em Florianópolis, a meta é vacinar 100 mil pessoas. Já em Videira, 12 mil. Mas que as pessoas venham, que as pessoas procurem, que aproveitem a oportunidade de tomarem a vacina. Porque muitas pessoas que gostariam de estar tomando gratuitamente, elas estão pagando, né? Então, as pessoas dos grupos assim prioritários, que elas venham e nos procurem, porque é muito importante a imunização. Sábado, então, dia D. E terminou a greve dos Correios em praticamente todo o Brasil, menos em Santa Catarina e na região de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Aqui no estado, os trabalhadores vão ter de manter um mínimo de 80% do efetivo em cada unidade, conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Já que todo o país aí voltou, Santa Catarina não deve ter que cumprir esses 80% do efetivo. Deixa eu voltar para cá. Tem interação conosco, Gustavo? Tem sim. Aproveitar para mandar um abraço aí pro Charles Zubiratã Kostetzer, eu acho que é assim que se fala. Tá participando com a gente já na promoção lá dos R$500 de Vale Presente do Dia das Mães, da Marca Brasil e também do Dia Catarina, presentaço. E também o Ayrton Amorim. Valeu, seu Ayrton, obrigado pela audiência. Também já participando ali do sorteio, do presente do Dia das Mães. E depois do intervalo? Depois do intervalo, a gente vai falar de Chapecoense, que está em Medellín, na Colômbia, onde lá foi muito bem recebida por toda a diretoria do Atlético Nacional, também o governo da cidade e tudo mais. E ainda, hein, uma matéria especial com um grande ídolo da torcida do Figueirense, o craque Fernandes. Daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não. Estamos de volta e agora para falar da Chapecoense, né, Gustavo? Exatamente, a gente vai falar da Chapecoense daqui a pouquinho, Sibeli, porque a Chape chegou em Medellín, na Colômbia, foi super bem recebida e daqui a pouco a gente tem todos os detalhes dessa chegada da Chape lá, porque antes vamos falar do Fernandes, o grande cara aí do Figueirense, né, um dos grandes nomes do Furacão do Estreito, você sabe, né, Sibeli? Sim, inclusive foi o maior artilheiro do Figueira, né? Isso, exatamente, o maior artilheiro com a camisa alvinegra. Nossa equipe bateu um papo com ele. E ele contou sobre essa nova carreira, deixou os gramados e o que será que o Fernandes ainda está fazendo da vida, hein? Também falou sobre a questão política do Figueirense. Vamos ver. Já se passaram 4 anos desde que Fernandes, o maior artilheiro da história do Figueirense, com 108 gols, foi dispensado pelo Furacão do Estreito. Ainda com condições de jogar, na época, Fernandes deixou o Figueirense com mágoas. Mas a vida seguiu e hoje o ex-jogador é empreendedor.
montou um complexo esportivo com Wilson e Edu Salles, que também já passaram pelo Figueira, e também tem uma escolinha de futsal, para passar sua vasta experiência para os pequenos. Só que além desses projetos, Fernandes vai se aventurar em outro caminho. O cara que estava acostumado a dar passes açucarados para os companheiros e fazer gols que davam gosto de assistir, abriu uma franquia de confeitaria junto com a esposa. Eu sempre pensei mais, ficava dentro, né, do futebol, uma coisa que realmente eu gosto, eu amo de fazer. Mas junto com a minha esposa a gente queria fazer algo diferente, e quando pintou essa oportunidade, né, da franquia da Dona Fulana, a gente ficou empolgado e a gente está bem feliz, né? Estamos há 10 dias em funcionamento ali no Estreito e a gente espera que realmente seja um sucesso. O fato é que Fernandes não para, com projetos ligados ao futebol e fora dele também. Mas o que continua sempre é a pergunta por parte do torcedor alvinegro: será que um dia ele volta para o Figueira? Não compactuo, né, com o que está acontecendo na gestão atual do clube, então eu prefiro manter distância e ficar com os meus filhos na arquibancada torcendo pelo clube. E em relação também à política, eu não tenho a mínima pretensão em voltar a participar de qualquer tipo de chapa eleitoral, vou deixar isso bem claro, não quero. O amor de Fernandes pelo Figueira continua, mesmo de longe, mas pela política ele não quer voltar. Só que para um ídolo, outras portas podem se abrir, ainda mais quem entende tanto de futebol e tanto de figueirense quanto Fernandes. Eu me planejei muito para encerrar a minha carreira com a camisa do Figueirense e continuar depois exercendo uma função dentro do clube, e nada disso aconteceu. Então eu vivo muito presente, lógico, uma direção, né? Mas muito presente, e se um dia acontecer de tiver uma gestão que eu me identifique, que eu acho que é a correta, né, para o Figueirense, e tiver esse convite de estar participando, eu acredito que eu possa fazer um trabalho mais ligado à gestão de atletas ali na questão das categorias de base, na questão profissional também, não muito na área técnica, na comissão técnica, mas realmente uma gestão dentro do clube, que eu possa, dentro do centro de treinamento, ajudar da melhor maneira possível. Eu sei que eu vou ser muito mais produtivo no centro de treinamento do que no Scarpelli em uma sala lá. O Fernandes do futebol ainda tem muito para contribuir para o esporte e para o clube que ama. Mas enquanto está olhando o time de longe, o Fernandes do mundo dos negócios torce para que o Furacão ganhe força não só dentro das 4 linhas. Eu espero que o Figueirense possa se organizar, principalmente na questão administrativa, na questão financeira, que realmente hoje é o calcanhar de Aquiles, não só do Figueirense, mas de muitos clubes, né? A sua questão financeira, que é fundamental para você construir uma equipe realmente forte dentro de campo, que você tem que estar honrando com seus compromissos. E quem sabe, eu continuo feliz com meus projetos hoje, e no futuro a Deus pertence. Um cara sensacional, gente boa demais, merece todo o sucesso do mundo, seja dentro do futebol, longe do futebol, porque de fato é um ser humano espetacular. Sibeli, tem gente conosco no WhatsApp aí? Tem bastante gente demonstrando carinho aí, admiração pelo Fernandes. Ó, o Lucionei Ferreira, havaiano de Santo Amaro da Imperatriz, disse que sempre gostou muito do Fernandes, mesmo sendo do rival. Torceu muito para ele fazer os gols que ele precisava para ser o maior artilheiro do Figueirense, como ele foi. Um dos últimos gols dele, ele lembra que bateu uma falta próxima à grande área e a bola bateu na travessão. Contou aí, testou da narração, mandou abraço para o Fernandes, disse que sempre foi nota 10. O André não disse a cidade, mas também mandou uma mensagem. Aí você vê, né, Sibeli? Desculpa ele interromper, mas você vê o torcedor do Avaí que reconhece ele. E não é o único, não são poucos não, viu? Eu conheço vários torcedores do Avaí que de fato gostam do Fernandes e entendem ele como um ídolo do Figueirense e tal, e o respeitam por isso. É o ídolo, né? Ultrapassa a rivalidade aí. O André, não disse a cidade, mas ele disse: Gustavo, se todos os jogadores fossem como esse cara chamado Fernandes, o futebol seria outro, baita caráter. Exatamente. Obrigada pelas mensagens. Por isso que ele se destaca tanto, né, o Fernandes, no meio do futebol, um meio que a gente sabe que é muito parecido com a política, na questão de corrupção. É um cara extremamente idôneo, um cara que tem um passado espetacular. Tem mais recado, Sibeli, ou vai pra depois? Depois Então a gente vai... mais uns. Tá bom. A Sibeli vai ali separando, você vai interagindo conosco, porque agora a gente vai ver como é que foi a chegada da Chapecoense ontem lá em Medellín, pois enfrenta o Atlético Nacional amanhã pela Recopa. E essa chegada do time catarinense, meu irmão, teve uma bela recepção desse povo fantástico que é o colombiano. Quando o avião chegou no aeroporto de Medellín, a delegação da Chape recebeu as boas-vindas com um arco de jatos d'água e honras militares. Todos os atletas e comissão técnica ganharam uma medalha após passarem por um tapete vermelho.
Os sobreviventes Alan Ruschel, Neto, Jackson Follman e Rafael Renzel receberam flores e foram recepcionados com muito carinho no hotel onde vão ficar hospedados. Pouco mais de 5 meses após a tragédia que vitimou 71 pessoas, hoje os 4 sobreviventes vão visitar o local do acidente, além do hospital onde ficaram internados, para reencontrar e agradecer ao povo colombiano. A Chapecoense enfrenta amanhã o Atlético Nacional pela Recopa. No estádio também devem acontecer homenagens antes da partida. Eu só imagino quem vai ser o estádio do Atlético Nacional nesse jogo de amanhã contra a Chapecoense. Tem mais recado aí, Sibeli, por favor? Tem sim. Inclusive falando aí do Marquinhos do Avaí. Olá, Sibeli e Gustavo. O que vocês acharam da declaração do Marquinhos do Avaí chamando a Chape de coitadinhos? Segundo ele, deixam a Chape ganhar. Na verdade, não é bem assim o que o Marquinhos disse, né? Porque o que acontece? O pessoal abre aspas ali, cata uma frase do que diz o Marquinhos e não o contexto todo. O que o Marquinhos, a verdade, disse foi o seguinte, Sibeli. Ele falou mais ou menos assim: olha, tem que parar de tratar a Chapecoense como coitadinha, visão do Marquinhos. Tem que parar de tratar a Chapecoense como coitadinha. Coitados são os familiares das vítimas do acidente do ano passado e não o clube em si. No entendimento do Marquinhos, o que ele está falando é que a Chapecoense vem sendo beneficiada, seja de alguma forma, não sei por quem, mas vem sendo beneficiada, segundo o Marquinhos, dentro de campo, coisa que não poderia acontecer porque a Chape não é coitadinha e com certeza a gente sabe que não é. E tem mostrado que não é nem em campo, né? E assim, é o discurso do não politicamente correto do Marquinhos que vai de encontro a muita gente que eu vejo ali se pronunciar nas redes sociais. Torcedor de vários times aí. A verdade é essa. É claro, todo o respeito à Chapecoense é sempre sim necessário, principalmente aos parentes das vítimas. Aí o que eu acho da declaração do Marquinhos, eu acho o seguinte: cada um fala o que acha que tem que falar. Aí se acha que é certo ou não, vai da cabeça de cada um. Eu não falaria aquilo. O Marquinhos achou que deveria falar e falou. Muito bem, vamos lá. Porque assim, tem coisas que são papo para mesa de bar. E outros, Sibeli, são papos para você colocar publicamente. Né? Não vale a pena, né? Às vezes não vale a pena a declaração. Olha, tem recado também do Diego de Tubarão, que mandou foto aqui nos assistindo. Estamos ligados também aqui, parabéns, Sibeli e Gustavo, Diogo, Ângela e Eliseu, um abraço para vocês, obrigada pela participação, seguimos com o esporte. Vamos lá então, porque seguimos falando desse jogo entre Atlético Nacional e Chapecoense. Ontem, na página oficial, pode rodar as imagens aí, a página oficial do YouTube do Atlético Nacional colocou um documentário, são 23 minutos, você pode ir lá acessar, só pesquisar no YouTube ali, na área de pesquisa, você vai colocar Atlético Nacional TV, aí vai aparecer ali toda a produção que é feita por esse canal, que é oficial do Clube Atlético Nacional. Foi a vinda, viu, do Atlético Nacional até Chapecó no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Aí vai mostrando toda a passagem, a saída do time do avião, o recebimento com honras militares, assim como a Chapecoense foi recebida lá, enfim. Então, ficou muito bacana, o documentário são 23 minutos, postado ontem, na trajetória, na passagem do Atlético Nacional aqui em Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Olha só, então aproveitar, nós tivemos com o Atlético Nacional, essas imagens aí que você está vendo em casa, o seguinte, Sibeli, a nossa colega, a Elisandra Visotto, participou desse documentário, virou um grande sucesso aí nas redes sociais, não só no Brasil, mas também lá na Colômbia. Elisandra Visotto, que é a nossa repórter de Chapecó, apareceu agora há pouquinho, e ela está acompanhando toda essa cobertura, né? Desde o início, a Elisandra está dedicada aí a Chapecoense. Exatamente. Foi uma das jornalistas escolhida por essa equipe de produção que produziu esse documentário para falar o que o brasileiro, o que o pessoal de Chapecó, qual o sentimento nesse momento extremamente delicado que viveu a Chape e também próximo ao Atlético Nacional. Vamos ver o que disse a Elisandra Visotto. Eu tenho certeza, ela falou muito bem e é tudo aquilo que nós brasileiros pensamos dos colombianos logo após a tragédia do dia 29 de novembro. Vamos ver. Apesar de tudo, essa partida aqui em Chapecó nos deixa muito feliz pelo Atlético Nacional ter aceitado vir jogar em Chapecó, porque a capacidade do estádio não possibilitaria essa partida aqui em Chapecó, mas o Atlético disse que viria para Chapecó. Então isso nos deixa muito feliz. E sem contar que o Atlético Nacional também é o nosso time, é o meu time.
Então, eu acredito que quando se fala em Atlético Nacional de Medellín, eu acho que todo mundo fala que, além de ser chapecoense, eu também tenho um pouco de Atlético Nacional, porque eu acho que eles nos deram um título também. Isso não tem preço, isso é gratificante. Eu acho que isso para o povo chapecoense, o povo brasileiro, eu acho que não existem palavras para descrever a nossa gratidão. Tudo que nós, chapecoenses, fizermos para vocês não vai ser suficiente. Então, muito obrigada por tudo e por ter vindo aqui na nossa casa. A gente espera que vocês saiam daqui um pouco satisfeitos e um pouco felizes com o nosso carinho, um carinho de chapecoense. Muito obrigada, Atlético Nacional de Medellín. Muito obrigada, irmãos da Colômbia. Sensacional o que falou a Elisandra e traduz mesmo aquilo que nós sentimos, e principalmente esse pessoal de Chapecó. Nos representa, né? Todos os catarinenses. Exatamente. Parabéns, Elisandra Vissoto, que é a nossa repórter aqui da Band, que foi ouvida nesse documentário. Então, tem mais algumas imagens do documentário que está lá no YouTube, no canal oficial do Atlético Nacional. Bem fácil, vai lá na pesquisa, bota Atlético Nacional TV, você vai encontrar esse documentário, são 23 minutos da passagem do Atlético Nacional por Chapecó, que também foi um momento histórico para o futebol de Santa Catarina, do Brasil, não tenho a menor dúvida, o futebol mundial, esse encontro aí. Seguimos por aqui agora para ir de tuiteiro corneteiro, porque a rapaziada não perdoa absolutamente ninguém. Será mesmo? Hoje é a vez de um torcedor do Avaí. Alô, Douglas Martins. Fala, meu filho. Boa tarde, pessoal do programa. Meu nome é Douglas, sou aqui de Palhoça, sou havaiano. E estive lá no jogo da final, lá em Chapecó. Parabenizar o time do Avaí, demonstrou vontade, demonstrou raça. E infelizmente o título não veio, mas tudo bem. A gente não está... não ficamos um pouco tristes pelo vice-campeonato, mas felizes porque o time demonstrou vontade, demonstrou raça, vontade de vencer. Vencemos o jogo, aliás, né? Só que precisou mais um gol, mas tudo bem. O time demonstrou que está junto, está com a torcida e nós vamos ficar na Série A esse ano. Nós vamos nos manter na Série A, tenho certeza. Só uns comentários sobre o jogo lá na final, lá em Chapecó. A estrutura do estádio, ela é fraca. Não tem bar na torcida visitante, o banheiro estava alagado. E uma outra coisa que foi boa, eu estava num hotel ali na Avenida Getúlio Vargas, fui a pé até o hotel, passando pelo meio da festa deles, tudo na paz, ninguém brigou, ninguém provocou, nada. O pessoal está de parabéns lá também. É isso aí, um abraço. Falou bonito, seu Douglas Martins. Sibeli, você gosta de docinho ou não? Sim, brigadeiro, principalmente, gosto. Beijinho, cajuzinho. O Douglas Martins tem uma confeitaria e tal, então manda pra cá pra gente, por favor, seu Douglas. Uma bandeja de brigadeiro, de beijinho, qualquer coisa aí que vai agradar a gente bastante. Pode mandar que a gente aceita aqui, recebe com o maior prazer essa bandeja. Muito bem, depois de falar de docinho, vamos agora saber então, direto com o Lucas Miranda, as últimas informações. Luquinha, o Avaí está contratando, não está contratando porque acabou o Catarinense. A movimentação lá na ressacada era sempre, é a final, é a Chapecoense. Agora o papo já é Série A do Brasileirão, né? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Sibeli. Todos ligados no meio-dia Catarina. Sim, tem que ser papo de contratação, justamente porque o Avaí precisa se reforçar para a Série A, um campeonato extremamente difícil e vem tentando trazer meias aí, viu, Gustavo? 2 meias de 2 times gaúchos. O primeiro que a gente tem mais aí é o Maxi Rodrigues, ele tem 26 anos, já passou por vários clubes aí, passou por Vasco da Gama, passou por Universidade do Chile, Peñarol e voltou para o Grêmio em 2017, mas não teve muito espaço. Atuou pouco o Maxi Rodrigues e é um dos meias que o Avaí está buscando. E depois a gente tem imagens aí do Alex, um meia de 35 anos, que é do Internacional, ele que atuou por muito tempo lá, levantou várias taças, foi capitão por muito tempo, mas acabou deixando o clube no final do ano passado com um rebaixamento. Ele pensou até em aposentadoria, mas o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, está tentando trazer ele para o Leão da Ilha.
Portanto, uma das duas contratações, ou as duas, quem sabe, podem acontecer aí nos próximos dias, podem pintar no Leão. De confirmados tem alguns nomes, o lateral Diego Tavares, ex-Paraná, o Breno Lopes, ex-Ponte Preta, os dois laterais, e o zagueiro Rodrigo San, ex-Água Santa. Portanto, esses jogadores estão confirmados e aí o Avaí vai se mexendo para tentar contratar aí para esse início do Campeonato Brasileiro. O Avaí que estreia contra o Vitória às 4 da tarde na ressacada nesse domingo. Falando agora de Figueirense, o Figueira não tem novas contratações anunciadas, mas tem aí gente que saiu no grid. Estava até com saudade de falar isso, né? Gente que saiu no grid, a gente que gosta de acompanhar futebol, o boletim aí da CBF, e justamente ele, Jorge Henrique, a gente tem imagens aí da apresentação dele, que recebeu a camisa 10 aí do Figueira, foi um dos que saíram aí no boletim informativo da CBF, justamente está pronto aí para estrear no sábado, às 4 da tarde, contra o Goiás, fora de casa. Além dele, o lateral esquerdo Iago, o volante Robinho, o meia Clebson e aí para fechar o Jorge Henrique. Portanto, esses foram os que saíram no boletim da CBF. Figueirense, portanto, não tem novas contratações em vista, justamente porque já apresentou 12 jogadores, aí, contingente bastante grande, mas pode acontecer de apresentar mais jogadores na sequência. Falando de Criciúma agora, o Zé Roberto, que a gente tem imagens aí, é o atacante que vem para ser a referência, já está treinando lá no Tigre, ele tem 23 anos, ele ainda não saiu no bid não, viu? Quem saiu foi o Paulinho, volante que voltou ao Criciúma, mas o Tigre também vem se reforçando e se preparando para a estreia no Brasileirão da Série B, a estreia contra o Santa Cruz, às 4h30 da tarde desse sábado, dentro de casa, no Heriberto Wilson. E para fechar esse giro, Gustavo, vamos falar de Joinville. O Everton Júnior foi quem foi apresentado por lá, o jogador que a gente tem imagens aí fazendo um gol contra o Almirante Barroso, ele atuou pelo Tubarão aí durante todo o Catarinense, chamou a atenção do Jack e, portanto, vai estar aí à disposição. Ele está se recuperando de uma lesão muscular e, portanto, não estreia aí contra o Ipiranga já nesse domingo, mas na sequência aí dos jogos vai aparecer com certeza uma grande contratação para a equipe do Joinville. Fechando, portanto, esse giro aí, bem movimentado, o mercado da bola para os times catarinenses. Gustavo? Amanhã tem Virou Viral. Eu queria que você, pelo menos, falasse qual vai ser o tema, hein? A rapaziada já está acompanhando e curte o quadro. Então, falando em curtida, todo mundo gosta de uma curtidinha no Instagram, né? Por isso a gente vai falar de Instagram amanhã, Gustavo. Legal, hein? Imperdível. Virou Viral com o Lucas Miranda amanhã aqui no Meio-Dia, Catarina. Abraço, irmão. Um abraço, até mais. Até mais, valeu. Daí com a participação do Lucas Miranda, atualizando todas as informações dos nossos clubes que disputam Série A, Série B, Série C, e amanhã a gente vai estar acompanhando de pertinho também a Chapecoense, que entra em campo pela final da Recopa Sul-Americano Dama Cibré. Vamos para o intervalo, mas antes só registrar a participação do Édio, Margarete de Coqueiro, Lucionei Ferreira e o Thales de São José, que é do Ceará, mas não perde um programa, mora agora em São José. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho. Agora quase 1h da tarde, Sibeli. E depois do intervalo tem entrevista aqui com dicas de uma oftalmologista sobre a cegueira e os cuidados que você tem que ter aí com os olhos. A gente volta já. Uma hora e 3 minutos, vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. A gente observa aqui nesse momento a movimentação, obviamente, um pouquinho mais intensa na Pedro Ivo Campos, que faz sentido continente-ilha, sentido inverso ilha-continente. Na Colombo Salles, trânsito absolutamente normal. Ambas, né, com trânsito bem tranquilo para esse momento. Via expressa também a gente pode observar sem pontos de retidão. Muito bem, queria lembrar, pessoal, que está participando conosco na promoção do Dia das Mães, Marca Brasil e Meio-Dia Catarina, um detalhe muito importante. Lembra ali de deixar sua frase, compartilhar e curtir a publicação. Promoção que está rolando vai dar para você um presentaço de R$500, um vale-compras de R$500. Para participar é bem simples, você vai acessar a nossa fanpage no Facebook, /Meio-Dia Catarina, vai na postagem que tem ali a foto da promoção, lê as instruções direitinho para poder participar, hein? Tá legal? Agora é com você, Sibeli. Olha, eu já estou aqui ao lado da doutora Débora Cristina Ribas, que é oftalmologista, e a gente está aqui para fazer um alerta para você sobre o cuidado dos olhos. A gente já recebeu dados importantes, doutora, que 1,2 milhão de pessoas no Brasil são cegas. Dessas, 60% a 80% dos casos poderiam ser evitados. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Sibeli. Então,
O alerta que a gente quer trazer é da importância da consulta oftalmológica de rotina, para a gente poder fazer essa detecção precoce de diversas doenças e, dessa forma, poder evitar alguns casos de cegueira. Os dados que a gente tem, que no Brasil e na maioria dos países subdesenvolvidos, a catarata é a principal causa de cegueira ainda no meio da nossa população e é uma causa totalmente, não vou dizer evitável, mas curável, né? A gente consegue reverter esses casos com uma cirurgia. É uma informação bastante relevante e um dado alarmante, né? Imagina passar que 60%, 80%, isso significa que 700 mil brasileiros cegos poderiam estar enxergando. Isso é um absurdo até esse dado. O que falta para que as pessoas consigam ter acesso a isso, a informação nos postos de saúde? Que direcionamento a pessoa deve ter para conseguir fazer esse tipo de acompanhamento? Eu acho que esse alerta já é super importante, então a pessoa saber que ela não precisa sentir alguma coisa ou perceber alguma coisa para buscar uma consulta de rotina. É esse o alerta que a gente traz. Outro dado que acho que é super interessante eu colocar aqui para vocês é sobre o glaucoma, que é a principal causa de cegueira no mundo. Aqui no Brasil é a segunda principal causa e é uma causa totalmente evitável. Então, quando a gente faz um diagnóstico precoce, esse paciente ele não perde a visão. A gente consegue tratar e evitar que essa perda aconteça. E uma vez que a gente não diagnostique isso, a perda que ele tem é irreversível. Então, é importante a consulta de rotina. Esse paciente, na maioria das vezes, ele não sente nada, ele não tem nenhuma queixa, ele não percebe que isso está acontecendo, ele não tem dor. Então, é na consulta de rotina que a gente vai descobrir isso e, de repente, ajudar e poder evitar que isso aconteça. Doutora Débora, e a gente observa que o brasileiro por si só, como a senhora tem insistido, né, nessa consulta de rotina, não tem o hábito de frequentar o médico. Sim. Me parece que até muitos têm medo de ir ao médico, né? Quando na verdade a consulta médica vai lhe mostrar nada mais, nada menos daquilo que você de fato tem. Exatamente. E precisa ser tratado. A tentativa é ajudar, né? Diagnosticar de forma precoce alguma doença, tratar se for preciso. E se não tiver nada, ótimo, melhor ainda, né? A gente reforça também a importância não só no adulto, mas também nas crianças. Acho que é super importante, isso às vezes passa desapercebido até mesmo pelos pais, de levarem seus filhos, não só na idade escolar, mas desde bebê para uma consulta oftalmológica de rotina, principalmente na criança, porque ela não se queixa, ela não sabe se tem alguma coisa acontecendo, ela não tem nenhum parâmetro de comparação em relação à visão dela. Então, é nessa consulta de rotina que a gente vai poder também ajudar. Então, não teria algum sintoma que a pessoa precisa prestar atenção. O ideal é que mude esse hábito cultural, né? Que seja fixada mais a prevenção do que a busca pelo tratamento. Exatamente, a prevenção é sempre mais importante. É claro que existem algumas coisas que chamam a atenção. Na criança, especificamente falando, uma criança que se aproxima muito para fazer uma leitura ou para brincar, uma criança que se isola de um grupo social, geralmente as crianças que se isolam estão tendo algum tipo de dificuldade para longe também, a criança que apresenta algum desvio no olhar, não consegue olhar reto em frente, então que pode apresentar algum estrabismo, e aí as causas do estrabismo são inúmeras, desde um grau que não está sendo corrigido até um tumor ou alguma coisa assim. Então, não só esperar de ver alguma coisa errada ou uma professora chamar atenção na escola, mas já de forma preventiva levar essa criança para uma consulta oftalmológica. Doutora, uma outra coisa, aproveitando sua presença aqui, a questão dos olhos, que as pessoas não têm um cuidado devido, por exemplo, na hora da limpeza e também com transmissão de doenças, né? As pessoas tá na rua, tá dentro de ônibus e coça o olho, coça e enfim, isso é uma coisa, ao meu ver, e imagino da senhora também, preocupante para a transmissão de doenças, não? Sim, na verdade, o contato da maioria das doenças infecciosas, conjuntivites, que são essas mais comuns, o contágio se dá através do contato. Então, coçar os olhos, levar as mãos aos olhos é algo que a gente já sempre orienta o paciente a nunca fazer. Mesmo que você acabou de lavar as mãos, então as nossas mãos elas nunca estão limpas o suficiente. Então, a qualquer sinal de irritação, que a gente orienta é lavar os olhos, usar algum tipo de lágrima artificial que tenha sido receitado pelo seu oftalmologista. Eu queria chegar a questão da automedicação, quando o olho está irritado, vai lá, eu quero esse colíriozinho ali que minha avó usava, é tão antigo e tal. Não necessariamente vai ser bom para você, né? Então, o importante é que você use algo recomendado pelo seu médico oftalmologista, e se você não tem nada que você já use de rotina, lavar com água corrente, nada melhor do que isso. Então, o alerta é para que as pessoas comecem a buscar um acompanhamento oftalmológico desde a infância, no caso dos seus filhos,
e também na vida adulta, mesmo sem sintomas, para saber se está tudo ok e não estando tudo ok, tratar o quanto antes. Exatamente. Lembrando principalmente essa doença que na maioria das vezes não traz o sintoma, que é o glaucoma, e pode levar à cegueira. E nada melhor do que a avaliação para a gente poder evitar esse caso tão drástico. Não trazer o sintoma fica realmente, né? Não tem como a pessoa identificar que está com problema e de repente vira uma cegueira. Imagina que grave. Nos pacientes com glaucoma, quando eles percebem alguma operação, geralmente a perda que eles têm de visão e de campo visual, de visão periférica, já é maior do que 95%. Então, mesmo que a gente faça algum tratamento, a gente vai evitar talvez essa perda final, mas a gente não recupera aquilo que já foi perdido. Então, realmente é muito importante esse diagnóstico precoce. Tá certo, muito obrigada, doutora Débora. Fica o alerta, então, para todo mundo. Procure aí seu oftalmologista, busque um oftalmologista para saber como é que está a sua visão, se tem algum problema, se tem risco aí de glaucoma. Leve seus filhos, vale a pena prevenir do que depois correr atrás e às vezes o tratamento não vai ser tão eficaz ou talvez seja irreversível, né? Obrigada, doutora. Eu agradeço. Obrigada. Muito bem, agora é a hora aqui no Meio-Dia Catarina do quadro De Olho na Lei. Toda terça-feira, esclarecimentos jurídicos. É uma linguagem difícil de compreender. Não no quadro De Olho na Lei com o doutor Robson. Pode rodar que o pessoal vai gostar. Boa tarde, Gustavo e Cibele. Boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Selecionamos hoje duas perguntas bem interessantes. A primeira é do Altamir Pacheco de São José. Ele nos contou que até dezembro de 2016 recebia R$ 1.900 na empresa em que trabalha e que em janeiro de 2017 ele foi promovido e passou a receber R$ 2.500. Só que com isso, a empresa passou a descontar dele imposto de renda retido na fonte. Altamir, a questão é bem simples. A Receita Federal tem uma tabela de isenção de imposto de renda, ou seja, quem recebe até R$ 28.559 por ano está isento de imposto de renda. No seu caso, quando você recebia R$ 1.900, você estava isento. Com R$ 2.500 por mês, você já passa a pagar imposto de renda. Então está correto que a empresa faça o desconto diretamente na sua folha de pagamento e ela é obrigada a repassar esse dinheiro à Receita Federal. Lembrando que no final do ano, a empresa vai lhe entregar um documento chamado Informe de Rendimentos e com este documento você vai fazer a sua declaração do imposto de renda e poderá inclusive restituir valores a depender dos seus ganhos. Tá ok? A segunda pergunta é do Joelmir Marcos Andrade, de Concórdia. Ele nos conta que resolveu regularizar a situação da empregada doméstica dele, assinando a carteira de trabalho. Ele fez a emissão das guias pelo site do E-Social, do governo federal, e notou que na guia que ele paga todo mês aparecem 2 valores de FGTS e ficou na dúvida. Marcos, é normal, está correto. No caso das empregadas domésticas, além do valor de 8% de FGTS que todo trabalhador tem direito, é recolhido um valor equivalente a 3,6% sobre os valores pagos ao empregado, relativos à antecipação da multa de 40% da dispensa sem justa causa. Ou seja, ao final do contrato de trabalho, se você dispensar a sua empregada doméstica, você não terá que recolher a multa de 40%. Ela já foi recolhida ao longo do contrato antecipadamente. E, no caso de uma dispensa por justa causa ou caso a empregada peça demissão, essa multa obviamente não vai ser paga a ela. Você pode ir procurando a Caixa Econômica Federal reaver os valores pagos. Espero ter respondido as perguntas. Por hoje era isso, uma boa semana a todos, um abraço e até a próxima semana. Tá certo, aí obrigada, Dr. Robson. Terça-feira que vem tem mais dicas bacanas aí na área jurídica para ajudar você a resolver os seus problemas. Olha, hoje foi dia de limpeza na beira-mar de São José. É que as crianças do projeto Bombeiro Mirim recolheram lixo deixado na areia. A ação faz parte de aulas do projeto e visa conscientizar a criançada sobre a preservação ambiental. Uma
vez por semana, o Batalhão de Bombeiros de São José recebe crianças com idade entre 7 e 12 anos para as aulas do projeto Bombeiro Mirim. Aqui, eles aprendem durante 2 meses noções sobre prevenção a incêndio, primeiros socorros, trânsito e meio ambiente. A aula de hoje foi sobre preservação ambiental. Por isso, eles deixaram a sala de aula e foram para a beira-mar recolher o lixo depositado na areia. Com luvas e sacos de lixo nas mãos, eles foram juntando tudo o que encontravam. E olha que não foi pouca coisa. Essa é uma das questões importantes do projeto, né? Eles aprenderem para poder disseminar esse conhecimento nos lares, para os pais, para os colegas, para os irmãos, para que não fique retido somente com eles. O Lucas tem apenas 6 anos, mas é um apaixonado pela profissão de bombeiro. A lição da aula de hoje, ele aprendeu direitinho. E por que é importante a gente retirar esse lixo daqui? Porque senão os animais vão comer, e daí eles vão achar que é comida, comer, e eles vão morrer. Isso ele leva daqui, da onde ele aprendeu, para os amiguinhos dele, para os familiares, e assim vai. Nessa ação de hoje, o objetivo é mostrar para as crianças o quanto nós, adultos, somos responsáveis pela poluição dos locais onde vivemos. Quem sabe assim no futuro tenhamos adultos mais conscientes e menos poluição, e assim, lugares melhores para se viver. A gente coleta lixo para as pessoas verem como é que é triste poluir a praia. É bem importante, porque prejudica os animais e até nós mesmos, né? Todo o lixo juntado pelas crianças será recolhido pela Secretaria de Obras de São José, que dará o destino correto. Uma diversidade de materiais que impressionou as crianças, que com certeza saíram da ação de hoje muito mais conscientes. Uma ação que Júlia não vai mais esquecer. Faz mal para os animais que ficam no mar e tanto para as pessoas também. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Olha só, as crianças recolhendo lixo que os adultos jogaram. Que exemplo, hein? Que exemplo que tem que servir aí para os adultos. Os adultos de amanhã estão ali recolhendo lixo, mas os de hoje, né, Gustavo? Estão em casa ou produzindo lixo ou deseducando. Boa parte deles, não tenha dúvida. Olha só, Cibele, gostaria de pedir pro pessoal, para quem está ali no nosso Facebook, participando da promoção Marca Brasil e Dia das Mães, na sexta-feira você pode ganhar esse presentaço, um vale compras de R$500, Cibele. Para não esquecer que são 3 passos, gente, tá? São 3 passos. Você vai curtir a nossa fanpage, /Meio-Dia Catarina. Além disso, vai curtir a publicação onde está falando sobre essa promoção para você levar esse presente. Está aí, ó, o post na tela para você. Esse é o post que você deve comentar, esse aí, tá bom? Comentar esse post, curtir, né? E compartilhar. Então, fique atento que eu tô vendo aqui, tenho acompanhado que algumas pessoas não estão ou compartilhando, ou escrevendo, ou só compartilhando, não curtindo, enfim. Deixa eu aproveitar já para mandar um abraço pro Igor Marzei, que tá participando, Luciane Ferreira, Alessandra Gabriel, Geisa Gonçalves, ela até escreveu assim, ó, eu mereço porque minha mãe é uma guerreira, a melhor mãe que eu pude ter, legal. Luciane Vieira, Cátia Tomazia e a Elaine Reinaldo. Muita gente participando, obrigado para a rapaziada aí que está interagindo conosco. E lembrando sempre, então, na sexta-feira, esse vale presente de R$500 pode ser seu. Promoção da Marca Brasil e do Meio-Dia Catarina. Presentaço aí para sua mãe, hein? Presentaço mesmo, só seguir certinho ali as instruções, né? É muito simples, só prestar atenção e interagir certinho como a página está pedindo que você pode levar. Olha, cerca de 10 milhões de adultos brasileiros sofrem de déficit de atenção, mas a grande maioria não é diagnosticada. Entre os sintomas mais comuns desse transtorno estão a pouca produtividade, os problemas de memória e tão conhecidos e a falta de concentração, que podem gerar dificuldades até no convívio social e profissional. Vamos conferir. O Davi e a Ares não se conhecem, mas têm em comum uma doença que começa a se manifestar na infância. Que as pessoas aprendem com muita facilidade e demorava 1 mês para aprender. Me atrapalhava na hora de me organizar para começar os estudos, me atrapalhava na hora de copiar a lição da lousa. A gente não consegue uma concentração numa coisa específica. Essas dificuldades continuaram na adolescência e trouxeram prejuízos na vida adulta. Na escola as pessoas falavam que eu era burra, nos trabalhos eu tive chefes que gritaram comigo. Então assim, foi muito difícil, muito mesmo. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, é uma doença neuropsiquiátrica
e tem como principais sintomas a falta de atenção e a impulsividade. Especialistas em saúde mental, no entanto, ressaltam que nem toda pessoa extremamente agitada ou desatenta é portadora desse distúrbio. O diagnóstico é difícil porque ele é clínico. Às vezes a pessoa pensa que tem TDAH e tem um quadro de depressão, é isso? É muito frequente isso acontecer, porque o quadro de depressão em adultos, por exemplo, pode começar não necessariamente com uma tristeza profunda, mas com um desânimo, cansaço, e isso gera desatenção e muitas vezes uma irritabilidade que se confunde com impulsividade. O TDAH é mais comum em jovens e crianças, mas 60% dos pacientes que têm a doença na adolescência continuam sintomáticos na idade adulta. E o pior, apenas 20% desses adultos são diagnosticados e recebem tratamento, no caso, terapia e remédios. Além de prejudicar a qualidade de vida, o distúrbio pode afetar os relacionamentos e o desempenho profissional. Como os primeiros sinais podem ser identificados na infância, o papel dos pais é fundamental. Não subjugar a criança, pensar que às vezes é problema dela, é falta de interesse dela, quando não é. Infelizmente é uma limitação natural que ela tem e precisa ser tratada, né? O Davi e a Ares procuraram ajuda, fizeram um tratamento e hoje levam uma vida normal. A minha vida mudou, hoje eu tenho um emprego que eu sempre gostaria de ter. Se você vê algo em você que não é normal, crie coragem, vá buscar, não deixe aquilo guardado dentro de você. Fica a dica aí, então, né? O tratamento muda a vida, muda totalmente a vida de quem tem TDA. Muito bem, olha, a gente vai para uma rápida parada, agora 1h21, e depois do intervalo vem a previsão do tempo para você se preparar para os próximos dias da semana e para hoje à tarde também. E nós vamos responder também algumas reivindicações aí dos telespectadores. Vamos ter a resposta aqui para você. A gente volta já. 1h25, voltamos então com o Meio-Dia Catarina, lembrando sempre que nós somos extremamente ativos nas redes sociais, hein? Gostaria que você interagisse sempre conosco, seja no Twitter, em @meio-dia-catarina, seja no Instagram, @meio-dia-catarina. Tem detalhes lá no nosso Instagram hoje, daqui a pouco vai rolar um sorteiozinho relâmpago, então você fica ligado daqui a pouco. Tem também a nossa fanpage /meio-dia-catarina, que também tem promoção para um presente às das mães. E além disso, também nosso WhatsApp, no 489-9904-9904. Reclame do seu bairro, tem algum problema. Se quiser também elogiar, mostrar um bom exemplo do poder público aí da sua região, da sua rua, do seu bairro. Bem-vindo. Pode mostrar tranquilamente. Tá legal? Então interaja conosco em todas as redes sociais, por favor. Vamos ver então como fica o tempo para hoje e amanhã com a Jussânia Cruz, nossa parceira meteorologista da Epagre-Cirã. Boa tarde, Jussânia. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, Gustavo. Hoje estamos com a presença de uma frente fria no estado, mas é uma frente de fraca intensidade. Ela chegou até mais fraca do que o previsto no nosso estado e, portanto, o que ela vai favorecer é mais uma variação de nebulosidade no estado e muito pouca chuva. Em alguns lugares nós temos a condição de ter alguma chuvinha no período da tarde e noite, mas de fraca intensidade, principalmente na faixa litorânea e setor norte do estado. Só que atrás dela nós temos uma massa de ar mais frio e nós conseguimos ver aqui por essas linhas aqui que nós temos, isso aqui é pressão 1019, 1016 e essa massa então avança em direção ao estado e declina a temperatura. E aí nós ficamos já no período da noite com temperaturas mais baixas em Santa Catarina, o vento também vira para o quadrante sul-sudeste no dia de hoje, pode ser aí com intensidade fraca, moderada e rajadas mais no decorrer da tarde e noite, até pelo avanço desta massa de ar. Só que então essa massa chega, amanhã já traz a condição de sol entre algumas nuvens para boa parte do estado, pode ter alguns nevoeiros ao amanhecer e mais no período da tarde e noite teríamos uma condição de pancadas localizadas de chuva, mas aí não em todo o estado, mais na parte oeste, meio oeste do estado e também no Planalto Norte. O que nós ficamos nos próximos dias, aí no restante da semana, é com temperaturas mais baixas, temperaturas que vão estar mais próximas aí dos 20 graus no período da tarde. Então, o dia mais quente da semana foi ontem, que foi segunda-feira, os próximos dias aí com temperaturas mais baixas. Mais detalhes sobre a condição do tempo você encontra no site da Epagre-Cirã. Uma boa tarde. Jussânia Cruz, meteorologista da Epagre-Cirã, para o Meio-Dia Catarina. Muito obrigado, Jussânia Cruz. E agora a Cibele Fávero tem um recado muito importante para você. É cuidar da saúde. É fundamental, né?
É isso mesmo, Gustavo. Olha, eu quero a atenção de vocês para essas imagens que a gente vai mostrar agora. São das panelas Frigigold. Nelas, os alimentos são preparados sem óleo. É isso mesmo, óleo zero. Agora você não precisa mais comer alimentos fritos, gordurosos, encharcados de óleo, que todo mundo sabe, né? Fazem mal para a saúde. Porque agora chegaram as panelas que não usam óleo nenhum. Problemas do coração e já recebeu a ordem do seu médico para parar com o uso do óleo na sua casa? Então apresento para você, gente, as panelas Frigigold. Olha aqui, ó, você vai preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem utilizar o óleo. Você vai preparar a carne, o frango, a panqueca, até tapioca você vai preparar aí e também a batatinha frita sem utilizar o óleo. E ainda por cima, você que não gosta de lavar panela, acabou essa história. Então preste atenção, pois as primeiras 80 ligações que nos deram toque agora vai garantir a caçarola média de R$ 82,00 por mês, apenas R$ 52,00 por mês. Gente, a caçarola média por apenas R$ 52,00 por mês, tá muito fácil. Então ligue agora, 40 03 42 20 40 03 42 20. Dado o recado, ligue agora então 4003 42 20, não dá para perder, porque as primeiras 50 ligações vão ter um super desconto e além disso vão ganhar um brinde. As panelas são entregues na sua casa e só depois você começa a pagar, não dá para perder. Ligação gratuita, ligue então para 4003 42 20, tá dado o recado, Gustavo. Tá dado o recado, vou mandar aqui um grande abraço. Marcelo do Bela Vista 2 mandou recado, tá ligado conosco no WhatsApp. Também quem tá ligado, André Machado, torcedor do Figueira e mora lá em Iguaçu, também ligado conosco. Muito obrigado. Olha só, presente para as mães que assistem o Meio Dia Catarina, hein? R$500 em compras na Marca Brasil. Presente que você vai receber através de um Vale Compras. E também tem mais coisa pintando por aí. Tem mais presente. Olha, são 7 pares de ingressos que o Meio Dia Catarina vai dar pra você. Sabe do quê? Do show do Diogo Nogueira, dia 13 de maio, agora, sábado, no Centro de Eventos da UFSC. É o lançamento do novo DVD dele, Alma Brasileira. Os primeiros 7 que ligarem pra cá pro nosso número 3239-1089, tá aí na sua tela. Os primeiros 7 que ligarem levam esses pares de ingressos pro Diogo Nogueira. A gente tem que dar tchau. É isso aí, tá na hora. Chegou 1h30 da tarde, foi muito bom estar com você até agora. Lembrando, Meio Dia Catarina, de segunda a sexta, ao meio-dia. Passe ali no nosso Insta, passe no nosso Face, que você vai saber aí certinho essas promoções. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã, hein?